caso único. Não há mais nenhuma freguesia em Portugal que tenha 4 vencedores da Volta a Portugal em bicicleta. E já está na zona da Praça do Comércio, aquele que é provavelmente o novo campeão da Volta a Portugal. O que é certo é que temos 4 vencedores e não sei se é do ar que respiramos, se é da comida, se que é. Sei que conseguimos 4 vitórias e acho que isso vai ser bastante difícil bater esse recorde. Quando cortou a meta, ainda teve força para festejar. Uma força que só alguns sentem na vida. A força de ser o primeiro na torre. Quando os ídolos de uma população são os ciclistas, é normal que qualquer miúdo gostasse de ser ciclista. Queria oferecer esta minha vitória à massa associativa, que bem precisa que a gente vá dando uns gostos assim de vez em quando, o carinho que eles nos têm prestado à gente, aos ciclistas. Parabéns pela vitória uma vez mais, felicidades para o resto da época, uma época em que parece que você está realmente em boa fase. Fez a corrida de uma vida humana. Posso dizer que ele vinha a voar. Foi sofrer, logo desde o início, sofrer ao máximo, vi sempre no limite. É muita força e ser campeões de Sobrado Longo. Em 64 foi o tio dele, agora é o sobrinho. Esta foi assim uma noite inesquecível para a freguesia de Sobrado, em Valongo. Uma terra que continua a formar ciclistas campeões. A Volta a Portugal é o evento por excelência do ciclismo, o evento âncora de todo o ciclismo português. Nos anos após a guerra e também naqueles anos 30, anos 40, era um desporto de massas, o grande desporto. Na sua primeira edição provocou logo um impacto brutal sobre toda a sociedade, pela sua capacidade que teve de contornar o país. Ainda hoje, quando a Volta a Portugal ou outras provas desportivas passam nas estradas, as pessoas saem, as pessoas vão ver os ciclistas. Porque tem uma capacidade única de visitar as terras, numa altura em que não havia estradas, que não havia carros, não havia grandes, as pessoas ficavam anos e anos nas suas próprias aldeias. Termos um evento que os visitava, que trazia cor, vida, emoção, era algo de extraordinário. Esses tempos, o ciclismo era uma modalidade de sacrifício. Nós tínhamos 5 velocidades, nós tínhamos as estradas de paralelo, tínhamos 3 semanas da Volta a Portugal, hoje é uma semana. E foi através da Volta a Portugal que tanto o Sporting como o Benfica e outros grandes clubes na altura que se conseguiram nacionalizar, digamos, ganhar uma dimensão nacional. Nós passamos bastantes dificuldades na preparação de uma corrida, principalmente na Volta a Portugal. Temos de estar ausentes de casa, da família, dos amigos, cerca de um mês, sempre fora, isolados de tudo e de todos. Ter bastantes cuidados com a alimentação, muitas horas de treino, muito sacrifício. Mas é o que é, o nosso desporto é duro e nós temos que estar preparados para isso. Durante muitos anos, Sobrado foi conhecido como a terra do corredor famoso. Esta vitória de Fernando Moreira foi de facto fantástica, porque foi quando o Norte despertou para o seu orgulho de ter o seu herói da sua região a vencer a volta pelo clube que representava a região. A popularidade dele era tão grande, e ele se candidatasse por um partido político, ele ganhava as eleições.
Eu nasci nos finais de 37 e lembro-me de, em 48, ir à Avenida dos Aliados com o meu irmão, receber o Fernando Moreira, que tinha ganho a Volta a Portugal, numa altura em que era sempre dividido os êxitos entre o Benfica e o Sporting. E foi um dos momentos mais altos, digamos, da história do Futebol Clube do Porto no ciclismo português, numa altura em que a Associação de Ciclismo do Porto começava a desenvolver um grande trabalho ao nível do desenvolvimento da prática desportiva, de recrutamento de novos jovens. Foi um dos 4 de Valongo que venceu a Volta a Portugal. Portanto, a primeira memória que eu me lembro do ciclismo foi aí que eu fiquei um fã de ciclismo. Ele hoje talvez não fosse aprovado como um atleta de alta competição, porque ele faleceu com um problema que tinha de bronco pulmonar ou qualquer coisa assim do género. Mesmo o meu pai diz que ele, que meia volta, que tinha assim umas enxaquecas que o inferiorizavam um pouco. Mas o espírito dele, o espírito negado dele na luta pela vitória, eram assinaláveis e fizeram dele o que ele foi. Temos novo camisola amarela, é ele Joaquim Leão, do Futebol Clube do Porto. Você pensava vestir hoje a camisola amarela? Sim, eu sempre pensava em vestir a camisola amarela. O meu pai, como ciclista, daquilo que eu tenho memória, ele já foi dos primeiros profissionais do ciclismo. Se for a fazer a equivalência, tanto em termos económicos como de prestígio, creio que ainda seria superior aos dois. Joaquim Leão, quer dizer então que o vosso orientador, Onofre Tavares, vos deu instruções hoje ou ontem para que atacassem a fundo? Sim, senhor. Hoje era o nosso plano, era atacar hoje ou nunca mais. Já andava assim, a querer andar atrás de mim, depois foi ao meu pai, que o meu pai gostava de andar de bicicleta, e ele queria ir à Volta a Valongo, não tinha sapatos, o meu pai emprestou os dele, que ele começou assim. Era um indivíduo dentro do balneário que nos merecia os mais altos respeitos. Ele era uma pessoa que acreditava só que com o sacrifício se conseguia a glória. O sacrifício poderia ser mesmo quando havia quedas ou quê, que nunca deixava ninguém desistir, a não ser que tivesse algo partido. Eu e o Joaquim Leão éramos colegas de quarto. A primeira corrida que eu faço como profissional é um grande prémio de futebol com o Porto. Uma das etapas, corrida entre Viana do Castelo e Vila Real. E então já estava farto de subir o Barão, que eu nunca tinha. Era a primeira vez que lá estava a passar. Cheguei mais ou menos ao meio, fui até com o Leão e perguntei-lhe: ó Leão, ainda falta muito? Ele: não, acaba já ali à frente. Está a perceber? Eu ia ficar desanimado, já com pouca gasolina. Ele: não, acaba já ali. Até era um companheiro extraordinário. Depois de casado, ele ia correr para as Antas no dia dos treinos. Os outros dias, ele ia sozinho daqui a Vila Real, subia ao Marão e descia. Havia lá uma senhora qualquer que ele ia lá comer maçã e eu depois ainda vinha almoçar a casa. A alimentação era bastante importante. Na altura não havia estas coisas que existem hoje. Então o que se comia na altura era a fruta, era a marmelada, os cubos de marmelada, o açúcar. Também havia quem bebesse cerveja. Isso também era outra coisa que hoje em dia acho que era um escândalo se fosse visto numa prova de ciclismo. Eu se conheci pessoalmente e convivi com o Joaquim Leão. Lembro que ele era muito alto e ganhou a volta numa fuga no Alentejo em que ele entrou muito grande, soube entrar na fuga certa, ganhou muitos minutos e depois perdeu alguns nos sítios onde não era especialista, mas deu para ganhar. Ele era uma pessoa bastante humilde e nunca deu a conhecer os feitos que efetivamente tinha conseguido. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo à medida e em parte depois do seu falecimento, e temos aqui um pouco de peças de cada uma digamos, a vida mais profissional do meu pai. Ele, se nunca tivesse largado o ciclismo,
podia ser que ainda cá estivesse, que aqui foi uma vida muito de stress. Eu acho que, como o grande lutador que foi, pessoa humilde e honesta, mesmo por todos os ciclistas que passaram por ele, como treinador, ninguém é capaz de ter uma palavra de desalento ou qualquer relativamente ao meu pai. Isso é uma coisa que a mim me deixa bastante orgulho. Então, e você agora com a camisola amarela, acha que vai conservar até ao fim ou tem medo de algum adversário que esteja mais próximo de si, como o Corvo, por exemplo? Tenho sempre medo deles, enquanto ela não acabar, nunca digo que ganha a volta. Novo camisola amarela. A serra é forte, fria e cruel. Nas suas entranhas já viu glória e desaire, mas é sempre ela que escolhe o mais forte. O eleito foi Nuno Ribeiro, da LAPecol, um jovem que subiu sozinho até à torre e deixou sem resposta aos adversários. Com 5 anos, a paixão, o meu pai foi sempre ligado um bocado à modalidade, tinha uma casa, uma loja de bicicletas e o meu tio participou como mecânico na volta a Portugal e começou a partir daí, pois entre nós, 4 ou 5 primos, criámos uma equipa de ciclismo. Na altura fui convidado para ir à Volta a Portugal em 2003 fazer os comentários. O ganhar um ciclista que eu conhecia, com quem eu tinha treinado muitas vezes e com quem eu sabia o seu valor, foi fácil porque eu sabia muitos segredos, muitas informações. Nuno Ribeiro voltou a ser herói na Serra, que valeu nova conquista da camisola amarela. 3 ou 4 coisas que marcam, que a primeira foi quando eu vesti a camisola amarela no dia da Serra da Estrela, a segunda foi que no dia a seguir acabei por perder a camisola amarela e no final dessa etapa tive um colega de equipa em que chegou à minha beira que disse: tu vais ganhar e vai ser melhor assim para a gente perder a camisola hoje, mas vamos ganhar no fim. Obviamente que por vezes nós até podemos ser muito bons corredores, mas se a minha geração toda ela for muito forte posso não conseguir, mas aquele era o ano dele. Nessa Volta a Portugal era uma equipa bastante forte, tinha bons colegas, na altura tinha o Orlando Rodrigues, o Cândido, sabia que tínhamos feito um estágio e estava bastante forte, em relação a ele estava mais forte. O Nuno Ribeiro, quando ganhou a volta, não era corredor de Futebol do Porto. Quando ele ganhou e fazia, telefonava-lhe e ele sentia que ele ficava sensibilizado e para mim não era do Futebol do Porto, mas era do Norte, portanto torcia pelas vitórias dele, como torço por qualquer desportista do Norte, se não for contra o Futebol do Porto. É o presente e talvez o futuro do ciclismo português. O ciclista de Sobrado Valongo, depois de começar na equipa da terra aos 6 anos, aos 25 anos, Nuno Ribeiro, da LAPecol, venceu a Volta a Portugal de forma categórica. Naquele dia foi tudo um bocado confuso, tudo um bocado nas nuvens, mas depois, só depois de estar em casa, passados uns dias, é que realmente se dá fé daquilo que se conseguiu. Ambiente de festa em Sobrado, Valongo, terra natal de Nuno Ribeiro. O vencedor da Volta a Portugal em bicicleta foi recebido em delírio por familiares e amigos. Rui Vinhas é o novo camisola amarela. Eu espero que consiga chegar com ela pelo menos a Lisboa. Não sei se ele é para casa ou não. Sim, que estou a viver um sonho. Isso é verdade. Estou nas nuvens. O gosto de ciclismo foi logo desde muito cedo. Era eu criança. Eu, como todas as crianças, no geral, comecei por jogar futebol, mas sempre tive um gosto bastante grande por bicicletas e o ciclismo foi a paixão que eu sempre tive e ainda hoje a tenho. Com o regresso ao Futebol Clube Porto, claro que foi uma motivação maior. Havia muito mais aderência do público, as estradas encheram-se bastante mais e isso parece que não, mas para nós atletas conta muito. O
Rui Vinhas ganha uma volta fruto de uma circunstância especial. Começou contra o relógio de Rui Vinhas. Vão agora batendo forte, acredito, os corações de todos os amantes do ciclismo para saber quem vai vencer a volta. Mas a história permitiu sempre que houvesse corredores que ganhassem as voltas desta forma. Neste caso, o Vinhas encontrava-se bastante bem, teve a oportunidade de conseguir alcançar a camisola amarela e a partir daí depois teve a equipa do lado dele, em prol dele, para o segurar e para manter a camisola até ao fim e ganhou bem. 5 anos depois, um português volta a ocupar o lugar mais alto do pódio. Um momento marcante na carreira de Rui Vinhas, corredor de 29 anos, natural do Sobrado, Valongo. A minha maior motivação foi desde que nasceu o meu filho e consigo sempre sofrer um bocadinho mais e dar sempre um bocadinho mais de mim para um dia mais tarde a recordar e ter orgulho no todo o trajeto que o pai fez. Uma queda que o deixa neste estado. Emparado pelos companheiros de equipa, uma imagem terrível do ex-vencedor da volta. A queda que eu tive na volta a Portugal fiquei bastante maltratado. Notícia horrível e para o Futebol Clube do Porto, Marco, a W52 Porto tem aqui um problema a sério, esta diminuição para 7 das equipas. Estava no estrangeiro, cheguei ao Porto, eram 4 da manhã e meti-me no carro e fui para Bragança. Veio lá de propósito para me dar os parabéns por a minha coragem, por a minha garra. Quando eles vieram para tomar um pequeno almoço, me viram, ficaram, como é possível? Então você não está na Rússia? Eu disse, não estive, mas já estou aqui para vos dar apoio. Um homem como aquele vir de propósito do Porto, avisou para me dar um bocadinho de apoio, é algo que não acontece todos os dias. E eu digo que os atletas de outras modalidades deviam ser obrigados a acompanhar uma etapa da Volta a Portugal. E vissem como foi o caso do Vinhas, que é para eles saberem o que é sofrer por uma camisola e sofrer por uma atividade desportiva. A sensação de ganhar a Volta a Portugal foi algo que me marcou bastante e que marcou o meu percurso e acho que vai marcar a minha vida. Mas é tudo aquilo que tem, é alma. A força ficou lá atrás, agora vai na reserva, vai entregar tudo o que tem. Músculo, coração, tudo aquilo que lhe vai também dentro da cabeça. É o sonho que ele vai poder viver 1 quilómetro daqui a pouco para Vinhas. Está no último quilómetro da Volta a Portugal, que com toda a certeza vai ficar para a história deste homem do Sobrado Valongo. Faltam menos de 500 metros, vai entrar em toda a Praça do Comércio. Não vai perder a Volta a Portugal, é português, o novo vencedor da Volta a Portugal em bicicleta. É hoje um dos melhores corredores portugueses da atualidade ainda e está na história como o 4º vencedor de Sobrado. O sucesso de Sobrado vem dos autarcas, das pessoas que, na verdade, gostam de ciclismo e que sempre patrocinaram o ciclismo e ajudaram o ciclismo em Sobrado. Aquilo é uma homenagem a todos os vencedores da Volta a Portugal sobradenses, eu sou um deles. É sempre uma forma de ver o nosso trabalho reconhecido, da nossa vitória está ali exposta para toda a gente ver. E eu, na qualidade de homem de ciclismo, devemos muito aos autarcas por terem, na verdade, escolhido esta linda modalidade, esta grande modalidade, para o expoente máximo da freguesia de Sobrado. A abertura deste núcleo evocativo do ciclismo foi exatamente para homenagear toda a comunidade, mas em particular estes 4 heróis. E estou em crer que será um contributo importante para este reconhecimento e para este estímulo nesta prática desportiva como é o ciclismo, que envolve tanta gente, envolve muita gente. O ciclismo precisa dessas pessoas que gostam de uma modalidade que, em décadas atrás, chegou a estar a décimas do futebol português. Espero que mantenham esse viveiro, porque têm sido grandes atletas de lá. Já há 4 que venceram a volta, 3 com a camisola de Futebol do Porto e 1 sem ela, mas com o dragão no coração. Eu julgo que temos condições para, no futuro, termos mais vencedores da Volta a Portugal deste concelho, provenientes do concelho de Valongo e da freguesia de Sobrado.
mais dia menos dia surgem novos campeões e esperemos ter ainda mais. E esperamos que venha o 5º vencedor da Volta a Portugal.